Fala Digi Escolhidos, tudo bem com todos vocês? Espero que todo mundo esteja tendo um dia maravilhoso. Digi Escolhidos, dia de hoje a gente vai para mais um vídeo, Evolução X. E no dia de hoje eu decidi que a gente ia falar sobre os outros dois Digimons protagonistas de Digimon Tamers, né? O protagonista mesmo, Guilmon, e a segunda protagonista, digamos assim, que é meio que rival do personagem principal, uma das Digimons favoritas da maioria das pessoas até os dias de hoje, a Renamon. Então a gente vai estar falando da evolução X desses dois Digimons, né? Pensei nisso porque a gente já falou sobre o Terriermon e o Loopmon. Os dois também ganharam formas X. E eu pensei que, bom, eles eram do Digimon Tamers, vamos falar dos outros Digimons de Digimon Tamers, que eu acho que vai fazer um vídeo muito legal. Então, vamos estar falando um pouco deles, das evoluções deles, o que mudaram neles. Então, vamos embora. Então a gente vai estar começando pelo personagem principal, a gente vai estar falando do Guilmon. E assim, eu sei que muitas pessoas aqui do canal gostam bastante do Guilmon. Muitas pessoas pedem pra mim falar mais do Guilmon. Espero que vocês estejam felizes que a gente tá falando um pouco dele agora. Bom, o Guilmon, para a maioria das pessoas que assistiu Digimon Tamers, vocês sabem basicamente como um Guilmon se comporta, né? É muito importante que vocês se lembrem que não são todos os Guilmons que nasceram da mesma forma que o Guilmon do Takato, né? Não são todos os Guilmons que nasceram de um desenho que foi feito num papel, não, nada disso. Aquele Guilmon em particular nasceu daquela forma, os outros Guilmons nascem de maneira natural em outros mundos digitais. É assim que funciona, tá bom? Nada mais é do que um Digimon tão comum quanto um Agumon, se você pensar bem. Então, apesar de em Digimon Tamers eles fazerem o Guilmon ser um Digimon que é mais especial do que normalmente você veria um Digimon nível criança, ele não é tão especial assim quanto parece, né? Então, até os dias de hoje, a gente teve muitos Guilmons que a gente vê por aí, principalmente em jogos e tudo mais. Então, sobre a descrição do Guilmon, é dito que ele é um Digimon que é muito feliz, que ele é muito crianção. Ele se comporta bem como uma criancinha, né? E apesar dele ser um Digimon de nível criança, o corpo dele é bem grandinho. Então muitas vezes ele parece um Digimon bem desengonçado quando ele tá andando, quando ele tá lutando e etc. Apesar disso, a marca principal, né, ou as marcas principais do Guilmon nesse caso, primeiro o fato de que ele é um Digimon feito para combate. Lógico, todos os Digimon são feitos para combate, porém é dito que o Guilmon tem essa parada de ele ser um Digimon feito para combate muito mais forte, muito mais presente no corpo dele, né? E é por isso mesmo que ele tem garras bem maiores do que outros Digimons nível criança, que o corpo dele é maior e tudo mais. Segunda marca do Guilmon é o fato de que ele tem a marca do Digital Hazard nele, né? E a marca do Digital Hazard, para você que não sabe o que é a marca Digital Hazard, inclusive eu fiz um vídeo sobre isso. Se eu fosse você, eu assistia esse vídeo porque vai te explicar muito bem o que é. Mas basicamente é uma marca que fica presente no corpo de Digimons e outras coisas do mundo digital para mostrar para os outros Digimons e outros seres vivos que chegarem até aquele lugar ou que estiverem enfrentando aquele Digimon que aquele ser ou aquela coisa é muito perigosa, que é capaz de destruir data do mundo digital e causar sérios problemas para o mundo digital. Então o Guilmon possui essa marca. E por que ele possui essa marca? Porque o Guilmon é um Digimon do tipo vírus, né? E por ele ser um Digimon do tipo vírus e mesmo assim se comportar como uma criança e não ser um Digimon do mal, é muito estranho, né? Mas acontece que dentro dele ele tem um lado muito feroz, ele tem um lado animalesco, vamos colocar dessa forma, né? Que é um lado visto como um lado muito perigoso. E ele pode despertar esse lado do nada, assim, ou ele pode estar sentindo perigo e de repente ele mudar de um Digimon feliz e alegre para um Digimon perigoso e que vai ameaçar os outros e vai atacar os outros como se ele fosse um bicho selvagem. Se você assistiu Digimon Tamers, você vê o Guilmon se comportando dessa forma durante a temporada algumas vezes, né? Então essa é uma marca registrada do Guilmon que a gente vai dar muita importância aqui nesse vídeo. E o Guilmon, quando ele se transforma em X, quando ele adquire o anticorpo X no corpo dele, essa é uma coisa que é bem afetada nele, né? É dito que o Guilmon ele perdeu a marca do Digital Hazard, né? Do perigo digital no corpo dele. Você vai ver na imagem dele aí que ele não tem marca nenhuma do Digital Hazard mais. E a explicação que eles dão aqui é que quando ele se tornou X, ele aceitou esse lado vírus dele, ele aceitou esse lado perigoso dele
animalesco dele. Então ele não perde mais o controle. Ele simplesmente usa aquilo quando ele precisa. É dito que ele ainda não tem total controle sobre aquilo, mas como ele aceitou aquilo, ele viu que aquilo é parte dele mesmo agora, ele não precisa mais, ele não deve mais ter a marca do Digital Hazard no corpo dele, porque ele não é mais perigoso para o sistema. Ele vai usar aquilo quando ele precisar, quando ele quiser, né? O lado animalesco, o lado mais feroz dele, né? Mesmo assim, ele ainda tem isso nele, apesar de agora fazer bem mais parte dele. Inclusive você vai ver que o Guilmon normalmente ele tem uma expressão facial de um Digimon mais feliz, mais alegre na maioria das vezes. No caso do Guilmon X não, ele tem uma expressão muito séria, uma expressão brava, como se ele tivesse, sabe, sendo um Digimon que, pô, eu me aceitei, eu sou muito mais forte agora, né? Ele mostra isso pra você através da expressão facial, expressão corporal dele também, né? Então assim, essa é a parte principal que mudou nele. Graças a isso é dito que ele ficou bem mais forte. Agora ele consegue usar isso na hora que ele bem entender. Então aqui também é falado um pouco dos ataques dele, o que mudou, né? Inicialmente ele tinha 2 ataques, o Rock Breaker, onde ele usava as garras dele para estar quebrando até mesmo rochas. Ele tem um outro ataque chamado Fireball, que é basicamente uma bola de fogo. É exatamente o que o ataque é. Ele ainda possui esses ataques quando ele vira o X, porém ele ganha um novo movimento chamado Fire Meat, né? E esse Fire Meat, basicamente o que ele faz é ele usar sua poderosa bola de fogo nos seus braços, faz com que os braços dele fiquem pegando fogo, um fogo muito mais poderoso agora. Então ele bate nos outros inimigos e etc, no que ele quiser, usando seus punhos e suas garras, enquanto eles estão pegando fogo, né? É um ataque novo que ele aprendeu quando ele virou X. Então assim, o Guilmon X não é um Digimon dos mais espetaculares, né? Ele não tem uma aparência muito diferente do que o Guilmon normal possui, né? Apesar de você perceber que ele parece bem mais com um lagarto agora, né? Ele tem bem mais o próprio corpo, a própria face dele lembra bem mais um lagarto agora, que eu gosto bastante, não vou negar. Eu acho que a simplicidade dele é o que faz com que ele seja até um Digimon muito bonito. Então, se você gostou, é bom pra você, bom pra mim, porque eu também gostei muito dele. Valeu? Então já deixa aí nos comentários o que vocês acharam do Guilmon X. E agora a gente vai partir para a segunda parte do vídeo. Que no caso, a segunda parte do vídeo é a Renamon. Então, acredito que muitos de vocês adorem a Renamon. É um Digimon favorito de até muitos amigos e conhecidos meus. Então, assim, para começar a falar da Renamon é bem simples, né? A Renamon, apesar de ela ser um Digimon de nível criança, de nível Rookie, né? Ela é um Digimon que não parece ter esse nível. Ela sempre parece um Digimon mais maduro, um Digimon muito mais sério e às vezes um Digimon muito mais poderoso do que outros Digimons de nível criança. Se você assistiu Digimon Tamers também, você vai ver tudo isso que eu disse e muito mais, né? Em várias batalhas em que a Renamon entrava, ela conseguia derrotar Digimons até muitas vezes mais poderosos do que ela, ou às vezes em níveis de evolução superiores ao dela, né? Tudo bem que ela tinha ajuda da Hulk, ela tinha ajudas às vezes de cartas que eram usadas em Digimon Tamers para fortalecer os Digimons, mas mesmo assim ela demonstrava ser um Digimon muito poderoso, né? Muitas vezes o Guilmon, como a gente falou agora de pouco, que era um Digimon mais poderoso do que um Digimon de nível criança normal, precisava entrar em seu modo feroz para estar conseguindo atacar a Renamon e lutar de igual para igual com ela, que mostrava pra gente que ela era muito poderosa, né? O que acontece é que a Renamon é um Digimon baseado em artes shintoístas, que tem muito a ver com Yin e Yang, coisas do tipo, né? O budismo e tudo mais. É muito presente nela, então ela se comporta bem como um monge, ela se comporta às vezes como um ninja e coisas do tipo. Então ela é muito séria, ela é muito inteligente, né? E por ela se comportar dessa forma e seguir esses tipos de artes, quase como uma artista marcial extremamente bem treinada, ela era e demonstrava ser muito mais poderosa do que outros Digimons do mesmo nível que ela. Isso é até normal se você ver dessa forma, né? Então uma das coisas da descrição da Renamon normal era dito que se em suas formas bebê ela fosse treinada de uma forma muito boa, de uma forma muito firme, né? Quando ela evoluía para Renamon, ela se tornava uma Renamon extremamente inteligente, até mesmo até mais inteligente, mais séria e mais focada em seus treinamentos do que a própria Renamon que a gente vê em Digimon Tamers. Então imagine isso, né? Ela tem habilidades muito interessantes que tem tudo a ver com isso.
né? Que daqui a pouco a gente vai conversar sobre essas habilidades quando eu chegar nas comparações. Quando ela evolui para a Renamon X, alguns aspectos do corpo dela mudam bastante, como o fato de que ela ganha uma segunda cauda, né? Ela tem duas caudas semelhantes ao Tails do Sonic, né? Algumas pessoas vão até comparar ela com o Tails, mas não tem a ver muito com isso, obviamente. O que acontece é que quando a Renamon evolui, ela evolui para Cubimon, e a Cubimon é a raposa de 9 caudas, né? Baseada na Cube, né? E o que acontece é que é dito na descrição da Renamon X que quando ela conseguiu o anticorpo X, ela ganhou uma nova cauda e além disso algumas marcas avermelhadas e roxeadas apareceram pelo corpo dela. Isso para demonstrar a nova força que ela conseguiu, o novo estágio de poder que ela adquiriu. Mesmo que ela não tenha passado por uma evolução de nível, apenas tenha se transformado em X. Essas mudanças corporais são para mostrar pra gente isso. Então o fato de que quando ela vira Cubimon ela ganha 8 caudas novas, né, porque ela já tinha uma cauda como Renamon, a própria Renamon ganhando uma cauda nova, logicamente vai demonstrar que ela é mais poderosa agora, né? Então é dito aqui uma coisa muito interessante, o fato de que na descrição da Renamon X ela é chamada de Onmyoji, né? E Onmyoji é como é chamado um praticante de uma arte japonesa oriental do passado chamada Onmyodo, né? E o Onmyodo é uma arte que era dito trabalhar com mágica, trabalhar com artes da luz, artes das trevas e coisas do tipo, que era extremamente influenciada pelo taoísmo, pelo budismo, pelo shintoísmo, né? E que há muitos anos, inclusive, foi banida das culturas japonesas, né? Por ser tratada como apenas superstição, que coisas mágicas não existem dessa maneira. Mas na época ela era vista como uma coisa muito real e tinha muitos praticantes. Muito provavelmente tem praticantes até hoje, né? E a Renamon X é chamada de Onmyoji, ou seja, ela é um praticante do Onmyodo também, que faz sentido, porque ela é totalmente baseada em shintoísmo, em taoísmo, em budismo e etc. Inclusive o Yin e o Yang é muito presente nela, até em marcas que ela tem pelo corpo, até nas técnicas que ela usa e como ela se comporta, né? Então, no caso da Renamon X, isso ficou ainda mais forte, mais presente nela. Então é dito que todas as técnicas dela foram melhoradas, e mesmo ela sendo um Digimon de nível criança, ela é ainda mais poderosa agora, né? Então, como eu falei pra vocês, eu ia falar sobre as habilidades delas, né? Da Renamon normal e da Renamon X. Ela é um Digimon um pouco especial porque os outros Digimon X são ditos que eles mantêm as mesmas técnicas quando eles se transformam em X. Então, por exemplo, você tem o Agumon, ele tem o bafo de pimenta. Quando ele vira X, ele continua tendo bafo de pimenta, porém ele ganha uma técnica nova porque ele virou X. Isso é normal em todos os Digimons X, basicamente, né? Os Digimons que viram X. No caso da Renamon aqui, não. Aparentemente ela tem técnicas como Renamon, e quando ela vira Renamon X, ela ganha técnicas novas, mas ela não usa mais as técnicas antigas. Se ela consegue usar as técnicas da Renamon normal, eu acredito que sim, porém não é dito aqui, né? Então muito provavelmente ela apenas usa as técnicas novas que ela ganhou quando ela virou X, né? Isso demonstra que basicamente ela melhorou as próprias técnicas e assim ela ganhou as técnicas novas, então ela não precisa mais usar as antigas, mas tudo bem. Então no caso da Renamon ela tem uma técnica chamada Kohenkyo, que é basicamente uma técnica de ilusão, onde ela se passa pelo inimigo, ela fica como se ela fosse um reflexo do inimigo, né? Ilusório. E ela tem uma outra técnica chamada Koyosetsu, né? E essa técnica é basicamente onde ela joga algumas folhas em volta dela. Essas folhas ficam afiadas como se fossem diamantes assim, e ela usa essa técnica nos inimigos. Você deve conhecer essa técnica por um outro nome, talvez como Chuva de Diamantes ou Diamond Storm, mas no original essa técnica chama Koyosetsu, né? E como Renamon X, ela tem duas técnicas novas, né? Então ela tem uma técnica onde ela cria um símbolo de Yin Yang flutuante no ar. Você vai ver que na imagem dela ela tá com um símbolo de Yin Yang em uma das patas dela, uma das mãos dela, né? E ela atira isso como se fosse uma shuriken no inimigo, né? Então chama-se Taikyokusen. Ela cria esses Yin Yangs flutuantes e joga eles no inimigo. É basicamente uma versão mais poderosa do que ela tinha antes com as folhas. E ela tem uma outra técnica onde ela cobre seu corpo e em volta dela, né, com o inimigo com suas ilusões, mudando os pixels, mudando as imagens,
para uma técnica de ilusões muito mais poderosa do que ela tinha antes. Então, basicamente, ela não altera apenas o seu próprio corpo para ela se parecer com o inimigo, para confundir o inimigo, não. Ela altera tudo que está à volta dela com uma técnica de ilusão muito mais poderosa para convidar o inimigo para essas ilusões e ele acabar sendo pego em armadilhas, que é uma técnica chamada Kochougen. Então você pode ver que basicamente ela tem as duas mesmas técnicas, porém elas são mais poderosas, elas são melhoradas, como se ela tivesse treinado e adquirido elas, né? Muito interessante, faz parte até dela ela ser esse Digimon que mostra treinamento dentro de suas artes e tudo mais, faz bem parte da personalidade dela, gostei que eles tenham feito dessa forma. Então, sobre a aparência, eu gostei muito dela, apesar de eu achar que ela ficou muito mais complicada, vamos colocar dessa forma. A Renamon X, ela é bem mais complexa do que a Renamon normal. A Renamon normal parecia um Digimon bonito, com várias partes do corpo coberta por algumas armadurinhas, algumas partes roxas e tudo mais. E ela, ao mesmo tempo, demonstrava ser um Digimon muito mais sábio e inteligente mesmo através do comportamento dela e de como o corpo dela se parecia, né? Ela era até diferente dos outros Digimons criança. A Renamon X provavelmente se comporta da mesma forma, mas ela parece bem mais um animal que tem a ver com a cultura japonesa, né? Com aqueles leões cheios de detalhes e coisas do tipo que você vê em estátuas, do que a Renamon original. Acredito que isso tem a ver também com parte através da Evolução X, que fez com que ela demonstrasse ainda mais essa ligação cultural que ela tem com essas coisas. Então é super legal, da mesma forma, super interessante também, porém ela não é mais tão simples, tão normal, digamos assim, como ela era como a Renamon normal. Ela é bem mais complexa, até mesmo em aparência. Então já deixa aí nos comentários o que vocês acharam da Renamon X, por favor. Então, pessoal, isso é basicamente tudo que a gente sabe e pode diferenciar do Guilmon para o Guilmon X, da Renamon para a Renamon X. Espero que vocês tenham gostado. Como eu já pedi, façam aí, deixem nos comentários tudo que vocês acharam deles, por favor. Eu vou gostar de estar lendo seus comentários e respondendo aqueles que eu achar devido, beleza? Então, eu não vou falar das evoluções deles, tá bom? Lógico que eles têm evoluções, que também tem forma X, mas eu preferi nesse vídeo falar apenas desses dois Digimons nesses níveis. De evoluções a gente fala em outros vídeos. Maravilha? Então, espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Façam aquilo que eu sempre peço, por favor, para estarem ajudando o canal. Deixem um like aí, se inscreva no canal se for novo, compartilhe esse vídeo, clica no sininho, se possível, para receber as notificações. Adoro muito todos vocês, aguardo vocês, como sempre, aqui para os próximos vídeos. Deixo um abraço carinhosíssimo para cada um de vocês e fui Digi Escolhidos. Até o próximo. Tchau, tchau.